auxiliar adolescentes em situação de conflito com a lei através de assessoria jurídica. Esse é um dos principais objetivos do G10, um grupo de estudantes de direito da URGS vinculada ao SAJU. O G10 ele surgiu em meados de 2010, 2011, iniciativa do então professor aqui da URGS, Saulo de Carvalho, de compor um grupo dentro do SAJU para que se trabalhasse a defesa dos adolescentes em conflito com a lei. Mas esse grupo, desde o começo, ele foi montado para ter uma visão interdisciplinar da matéria, não só tratando a defesa jurídica de forma eminente, mas também com apoio do pessoal da psicologia, da pedagogia, da educação, da assistência social, para que a gente consiga trazer para o debate jurídico outros elementos que tradicionalmente ficam afastados ou só entram num processo judicial através de laudos e pareceres externos. A ideia é construir uma defesa interdisciplinar, socorrendo de todas essas disciplinas, a fim de que tu tenha um enriquecimento do debate, porque a socioeducação é algo novo em termos históricos e ainda está em construção. Se eu pudesse te resumir em algumas palavras, o nosso objetivo é tentar acompanhar o adolescente desde o começo, onde ele é identificado como praticante de um ato infracional, durante o cumprimento da medida, mas o retorno dele à família. E nesse passo a gente tem que se socorrer da psicologia e da educação para tentar facilitar e fazer isso de uma forma mais harmônica e eficiente. Porque o nosso objetivo, junto com o adolescente e da socioeducação em si, é que ele desenvolva uma visão crítica. Não só do que levou ele até o momento do ato infracional, como do ato infracional e também de uma visão de futuro. E o G10 ele proporciona algo que vai um pouco além do trabalho da defensoria, que não é só prestar uma assistência meramente jurídica. Então a gente tem uma audiência marcada, vai ter um advogado lá, vai ter os estagiários e a gente proporciona aquela defesa. Não é só isso, a ideia é que a gente também seja interdisciplinar, então tenha psicólogos no grupo, estudantes de psicologia, estudantes de assistência social, para que exista um verdadeiro acolhimento dessa família que está passando por uma situação difícil, que é o caso de um adolescente em conflito com a lei. Então, justamente por ser um menor de idade que a gente está tratando, isso não envolve somente a vida dele, isso logicamente se espelha em todo um sistema familiar que vai ser afetado por aquela situação complicada que a família está vivendo. Na faculdade a gente, principalmente no início, acaba tendo uma visão muito teórica do direito, né, e muito do que o direito deveria ser, né, e quando eu entrei em contato com o G10, a gente sabe que, né, por vivência, a gente sabe que muitas coisas não funcionam do jeito que deveria funcionar, né? Mas o G10 para mim foi muito uma visão prática disso, né? De realmente enxergar como as coisas não funcionam do jeito que deveriam ser e como muitas vezes esses adolescentes saem prejudicados, né? Até por visões políticas que entram no meio. Eu sou advogado do G10, então eu trabalho nessa parte estrita dos processos e ele é bem prático profissional. A gente pega os processos, a gente faz as audiências, a gente faz as visitações na fase, a gente está sempre em contato com a família. O protagonismo ele é todo estudantil, então a nossa atuação ela é mais estrita porque quando precisa de um profissional. Então a gente acompanha os estudantes dentro das instituições de internação porque eles precisam de acompanhamento profissional e fazemos as audiências porque eles não podem fazer. O resto a gente só fica nas correções das peças e a gente deixa os adolescentes sempre estarem protagonizando dentro do grupo. Proporciona uma visão muito mais humana do processo do que se eu fosse começar a estagiar, por exemplo, num órgão público, onde eu poderia ter uma visão mais humana, mas seria algo muito mais individual meu do que proporcionado pela instituição. E não uma crítica à instituição em si, mas porque ali tu está num prédio, num órgão público, encastelado, está afastado da sociedade. O trabalho do G10 ele é justamente o contrário, ele é estar na sociedade. Então, tu conhece as famílias, o processo ele não é mais um número, ele é uma pessoa, ele é uma vida, tu tem uma visão muito mais ampla daquela situação. Então, tu começa a compreender o delito não como algo perdido no espaço-tempo, mas como um reflexo e uma consequência de várias questões que juntas fazem com que essa realidade em que existem adolescentes envolvidos com crimes das mais variadas espécies possa ser possível. Junto à fase, a gente atua junto às equipes técnicas e à diretoria socioeducativa. As equipes técnicas são aquelas que acompanham o adolescente durante o cumprimento da medida. Lá nós estabelecemos um debate no que seria melhor, alternativas, levamos para elas os problemas familiares, tentamos compor com eles um plano de atendimento individual mais personalizado e que dê mais resultado nesse desenvolvimento crítico.
Em paralelo com a diretoria socioeducativa, a gente propõe algumas ações, como o coletivo Fila, que é autorizado pela FASE, onde a gente pode ir lá e visitar e esclarecer os familiares dos adolescentes nos dias de visita. Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, o quanto essas famílias não sabem dos direitos que eles têm, assim, que é um dos principais objetivos do coletivo Fila, né, da gente falar para essas pessoas que estão nessas situações quais são os direitos que elas têm, né, que tem até elas têm direito à passagem para ir visitar os adolescentes que estão internados, né. E então assim me chamou muita atenção como as pessoas não sabem dos direitos que elas têm. Então sim, eu acredito na socioeducação, acho que é um elemento em construção que tem vários vieses e quanto mais a gente se afastar do viés punitivo e realmente incorporar a questão que é uma socioeducação, a gente vai ter mais resultado na questão do desenvolvimento do adolescente, que eu acho que é o objetivo final de todos.